Gurias, tudo bem? A maquiagem de hoje é a técnica Foxy Eyes. Fiz a minha versão dessa técnica para vocês. Eu espero que vocês gostem. Então, meninas, comecei pela preparação de pele. Essa parte eu vou fazer narrada para vocês. Passei água micelar com algodão em todo o meu rosto. Em seguida, eu já vim com esse hidratante da latinha da Nivea. Apliquei ele em todo o meu rosto com a própria mão. E eu já vim com esse primer da Biang. Venho com uma quantidade pequena. Aplico no meu rosto, principalmente na zona central do rosto. Venho com batidinhas arrastadas, assim, com os dedos. Em seguida, eu já venho com essa base da Mari Maria. Essa base, ela é uma base que ela tem um aplicador como se fosse de corretivo. Então, eu venho, aplico com ele o próprio aplicador no meu rosto e já vou dando acabamento com a esponjinha. Venho por partes para essa base não secar e não ficar manchada. A esponjinha que eu tô usando é a esponjinha da Mari Saad. Ela tá levemente umedecida, que daí ela fica mais macia. Eu venho aplicando, ó, por partes. E aí eu já venho dando o acabamento com essa esponja. Venho com batidinhas bem suaves em cima dessa base que eu acabei de aplicar no meu rosto e já vou arrastando para o pescoço. Em seguida, eu já venho com esse corretivo da Bruna Tavares na região das minhas olheiras e eu trago ali no cantinho interno do meu olho também, onde eu tenho essa região mais escura e aí esse corretivo já vai me dar uma cobertura. E novamente já venho com a esponja dando acabamento. Agora, com o pó translúcido da Paiô, com a mesma esponja da Mari Saad, só que com a parte de baixo, eu apliquei o pó da Paiô na região das olheiras. E com esse pó compacto da Fandi, eu venho com um pincel de pó e aplico ele em todo o meu rosto. Agora, já com esse duo de contorno, eu pego a cor mais clara e venho contornando a lateral do meu rosto. Começo ali rente ao cabelo e trago esfumando perto da boca, para uns dedinhos antes. Passei também na têmpora e agora eu venho esfumando esse contorno ali na região do ossinho do meu rosto. Com o mesmo contorno, eu pego um pincel menor, é um pincel de esfumar que eu tô usando para fazer o contorno do nariz. Eu gosto desse contorno do nariz mais escurinho, mas é opcional, pode ser de acordo com o gosto de quem tá fazendo. Eu venho contornando e esfumando. Agora, já com essa paletinha de blush da Ruby Rose, eu pego esse tom mais rosadinho e vou aplicando na maçã do meu rosto. Gosto desse blush mais em evidência, mas também é opcional, pode ficar mais suave. Pego agora esse iluminador da marca 3 e eu vou aplicar acima do blush e também na região do centro do meu rosto. Um pouquinho no queixo, um pouquinho no nariz, e eu venho ilustrando bem esse iluminador com o meu pincel para ele soltar bem o brilho. Agora, eu já venho com a pomadinha da Fandi para fazer o preenchimento das minhas sobrancelhas. Comecei alinhando os pelos com o pincel escovinha e agora, já com a pastinha e um pincel chanfrado, eu venho primeiro fazendo um traço pela parte de baixo, rente aos meus pelos, e em seguida eu faço o mesmo na parte de cima. Preencho e agora eu já venho para os olhos. Então, meninas, já com a pele pronta, ó, eu colhei aqui desse lado. É um pedacinho de micropore, deixa eu mostrar pra vocês. Esse aqui, ó. Aí, eu tirei um pouquinho da cola aqui na minha mão, fui colando a fitinha. E daí, eu tirei um pouquinho da cola na minha mão. E aí, eu vou me olhar de frente, eu tenho um espelho aqui embaixo. E aí, eu vou tentar colar no mesmo sentido que eu colei do outro lado. Aí, agora, eu vou pegar um lápis, esse daqui é em gel da Ruby Rose, ó. E aí, eu vou puxar um tracinho, como se eu fosse fazer um delineado mesmo, até o início do meu olho. Fininho. E aí, aqui, pega também a fitinha, ó, por cima da fita. Mas nada muito certinho. Eu vou pegar o pincel B907 da Macrylan. Vou dar uma seguradinha aqui na minha fita, porque ela tá quase sem cola. Tirei a cola pra não estragar a pele. E daí, eu venho esfumando esse lápis preto. Venho esfumando em cima do lápis. Aqui no final, eu posso deixar dar mais uma engrossadinha, e aqui no início eu vou deixar mais fininho. Esfumei o lápis preto, eu vou vir com essa sombra aqui dessa paleta da Mari Saad, com o mesmo pincel.
e eu vou esfumar por cima desse preto. A minha pálpebra tá até aqui com um pouquinho de corretivo acumulado, porque eu ainda não passei nada. Eu vou primeiro fazer todo esse esfumado do delineado, e aí depois eu vou selar aquela parte ali onde eu não coloquei nada ainda. Eu venho esfumando, e aí eu já venho puxando aqui pra fora. Agora, com o pó compacto da Fandi, com um pincelzinho de esfumar, eu vou aplicar aqui onde eu não coloquei nada de sombra ainda, onde tava só com corretivo. Já encontrando com esse marrom aqui da bordinha. Agora, eu já vou tirar a fitinha. Ó. E aí, qualquer ajuste que eu precise fazer, eu vou fazer com pincel e um pouquinho de base, vindo aqui por baixo. Pra dar esse efeito bem puxadão. Agora, eu vou usar o delineador em gel da Suelen Makeup, ó. Aí, eu peguei um pincel chanfrado e apertei bem ele, pra ele ficar bem fininho, ó. Vou pegar um pouquinho do delineador. E eu vou fazer um biquinho aqui no cantinho interno do meu olho. Ó, puxei. Puxo primeiro como se ele fosse uma continuação desse delineadão esfumado. E aí, agora, eu vou fazer ele voltar pra parte de baixo do olho. Eu vou pegando e aí eu vou deixando fininha a ponta. Venho. Ó. E aí, eu fiz o trabalho de voltar. Pra dar esse efeito de olho bem puxadão. Pra dar um acabamento aqui na parte de baixo do meu olho, rente aos cílios, eu vou vir com esse tom de marrom, que foi o mesmo tom que eu esfumei o delineado ali em cima. E eu vou esfumar rente aos cílios. Só pra não ficar sem nada ali. Agora, eu vou aplicar essa máscara de cílios da Ruby Rose, da linha Trópico. Ela é volume e alongamento. Vou aplicar nos cílios superiores e nos inferiores. Pra já fazer uma base aqui em cima nesses cílios, pra colocar o meu cílio postiço. Para os cílios, eu escolhi esse modelo da Florenza, que se chama Mônica. Ele é um modelo que ele começa mais curtinho e ele fica mais longo no final. Nos lábios, eu vou fazer uma técnica que se chama Ombre Lips. Eu venho com esse batom nude, ele é um nude acinzentado mais escuro da marca 3. Se chama Ousada. Eu vou aplicar esse batom em todo o meu lábio. E então, depois disso, eu venho dando o efeito de Ombre Lips com um mais clarinho no centro. Fiz isso com esse corretivo, que se chama C2, também da marca 3. Venho aplicando ele no lábio com o próprio aplicador. Em seguida, com a ajuda de um cotonete, eu venho espalhando, para que essas duas cores se mesclem, mas ainda assim o centro dos lábios fique mais claro. Eu venho espalhando para não ficar nenhum tipo de divisão aparente entre essas duas cores. Essa foi a minha versão da técnica Foxy Eyes. Eu espero que vocês tenham gostado e obrigada por assistir. You ready? Let's go!